amigas e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo trazer comentários, análises, reflexões e referências de artigos de cunho moral que estão nos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje abordaremos um artigo, aliás, dois, né, que estão na Revista Espírita de março e setembro de 1867, e que tem um título bastante original: Robinson Crusoe Espírita. Todo mundo já conhece essa história, né? As aventuras de Robinson Crusoe numa ilha quase deserta. E uma história famosa, um clássico da literatura mundial. E ninguém podia imaginar que poderia ter aspectos espíritas. Mas tem um assinante de Allan Kardec que chamou a atenção dele para isso, até separou esses trechos das obras completas para falar sobre isso, né? Mas vamos abordar esse assunto com nossos companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Oi, Henrique. Olá a todos os nossos queridos amigos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui novamente para conversarmos com vocês e tocarmos e incentivarmos vocês a irem até a Revista Espírita e buscarem e lerem na íntegra este artigo e muitos mais outros artigos, e assim nós vamos nos enriquecendo cada vez mais e entendendo o quanto o Espiritismo trata de questões que estão não somente no nosso cotidiano, mas que também estão envolvendo muitas situações da própria vida que às vezes escapa do nosso cotidiano, mas que tem a sua grande importância, como é o caso do estudo no dia de hoje. Para isso, este livro talvez não faça parte deste cotidiano presente de muitas pessoas, mas em algum momento ou leram ou estão tendo conhecimento da existência deste livro. Mas é possível também nós fazermos estudos, e Allan Kardec fez estes estudos, então é primordial que a gente possa trabalhar com isso. Mas vamos passar a palavra para o Henrique se apresentar também e dar seus cumprimentos a todos os participantes. Olá, muito bom estar aqui com vocês de novo, essa série de estudos da Revista Espírita. Eu creio que neste passar de tempo, se vocês estão acompanhando desde o início, mas estão chegando agora, vocês já perceberam, estão percebendo o quanto é rico o estudo da Revista Espírita e que a doutrina espírita está aqui. E, claro, com artigos muito interessantes e que quem está chegando agora, dá uma olhadinha mais para frente, né, do que aconteceu, porque vocês vão ver artigos curiosíssimos, mas que passam ensinamentos morais muito interessantes. Então, bem-vindos, e aqueles que estão já conosco, vamos aproveitar, porque nós temos agora um clássico da literatura universal espírita. Exatamente. Então, neste artigo, que é colocado em 2 artigos propriamente dito, esse correspondente entra em contato com Allan Kardec e vai apresentando muitas questões que falam de uma obra que estava escrita e que foi escrita por Daniel Defoe na Inglaterra, assim, com muito mais profundidade. O que foi apresentado para a literatura mundial foi uma obra mais resumida, mas essa obra ela existe
com mais... ela é mais alongada, ela é mais extensa. Mas, mesmo dentro daquela obra resumida, nós vamos encontrando uma série de pontos e de questões que, a partir do momento que nós começamos a olhar e a ler e a reler o livro, com este olhar de espiritualidade, com este olhar espírita, nós vamos entendendo que aquele livro, embora seja dito que é uma literatura juvenil, é uma literatura muito mais assim que está apropriada a todos nós que queiramos e que estejamos procurando entender uma série de situações. Então, no momento, desde a fase inicial, não é? E aqui nós vamos nos atentar muito mais à obra resumida que foi apresentada para para todos os demais países, não somente aquela obra que está lá e que foi apontado, muitos trechos foram apontados dentro dos artigos. Nós convidamos a todos vocês a lerem aqueles artigos, mas então nós vamos começar a falar muito do que nós vamos encontrando nessa obra que está apresentada para todos nós. E já começamos lá desde a fase inicial, quando o Robson ele apresenta para o pai e apresenta depois para a sua mãe a sua vontade em seguir para tomar o mundo. Né? Isso nos faz lembrar muito da questão da parábola do filho pródigo, né? Que ele quer ir tomar o mundo, tudo, quer viver novas experiências. E ali já é fundamental a conversa que o pai tem com o Robinson, dizendo para ele, quase que numa questão premonitória, daquilo tudo que ele iria encontrar em termos de dificuldades, daquilo tudo que ele iria ter e do quanto ele poderia, o pai e a família poderiam dar para ele condições de ele começar a organizar a própria vida dele na Inglaterra. Mas ele diz que não, ele quer ir, e depois ele vai e conversa com a mãe, e a mãe disse que não iria assim demover o pai das suas opiniões, não iria demover o pai das suas indicações e orientações. Mas eles respeitam o Robinson, e o Robinson ele acaba indo mesmo, ele não se despede de ninguém, e ele vai e ele embarca, e logo no primeiro dia que ele embarca, após algum tempo, bastante curto, bastante breve, começa a acontecer uma tempestade e ele começa a ficar muito assustado. E ali há uma outra grande questão que nós precisamos entender. Quando ele começa a refletir o quanto ele deveria ter ouvido o pai, o quanto ele gostaria de estar podendo retornar para a sua casa. E ele começa a pensar que, aquela tempestade passando, ele vai pedir para desembarcar, ele vai pedir para sair dali e retornar para a sua casa. Sônia, só fazendo um parênteses nesse momento, porque o Daniel Defoe ele se inspira numa história real, que é a história do Selkirk, que era um marinheiro que embarcou, né, no navio, e ele fica muito assustado com as condições do navio. E passa por uma tempestade, ele vê que o navio estava muito fragilizado, e ele fala para o capitão: olha, esse navio não vai suportar toda a pressão da água, está tudo muito irregular aqui. E o capitão pune esse marinheiro, o Selkirk, e que era comum isso acontecer, era muito comum marinheiros serem abandonados em ilhas desertas como castigo.
Bom, o que aconteceu até no Brasil, né? O Brasil não era uma ilha, bom, até se pensou a princípio que era uma ilha, então era muito comum se abandonar pessoas em lugares desertos. Bom, então o Mas não Selkirk. foi o que aconteceu com o Robinson, Não, né? não foi. Não, não foi. Mas o Selkirk, ele então, ele é abandonado numa ilha e o navio que ele estava, e ele falou isso para o capitão, o navio, 3 dias depois, afunda, e quase todo mundo morreu. Então é interessante também essa inspiração, né, que o Daniel tem com o afundamento também do navio e essa recomendação do pai, né, sobre os perigos, né, sobre o cuidado que a gente tem que ter com as nossas coisas, com a vida. Então é bem interessante essa passagem A aí, questão da que pode prudência. ter sido uma E inspiração até, também. e até para contextualizar, né, toda a história de Robinson Crusoe, né, essa obra foi publicada em 1719, né, ou seja, no século XVIII, onde a nossa interpretação, né, espiritualista, o espírita, deve também respeitar esse contexto familiar, esse contexto, né, social e histórico dessa época, 1719, né, para nós entendermos muitas coisas que nós vamos contar aqui, que a Sônia vai abordar sobre o livro, né, para melhor entendimento de todos. Sônia, você estava na parte, então, que o pai do Robson faz a recomendação. Faz a recomendação e da tempestade, da primeira tempestade que ele encontra no primeiro ou segundo dia que ele estava no navio, não é? E quando passa o navio, ele pensa bem, porque ele tinha prometido para ele mesmo que assim que passasse a tempestade, ele iria pedir para retornar, né? Voltar para a casa dele. Mas ele faz uma reflexão que aqui nós precisamos perceber o quanto também é e faz parte de todos nós. Ele faz a reflexão do quanto ele teria vergonha de voltar atrás. O quanto ele teria vergonha, a dor. Então, ele, inclusive, coloca: o ser humano coloca a sua dor em ter vergonha de ter uma vergonha e a dor da vergonha de pedir desculpas. Ele faz esse tipo de reflexão e isso entra muito na questão do orgulho e da vaidade que o Espiritismo vai trabalhando. O quanto nós, muitas vezes, nós vamos tendo atitudes equivocadas, mesmo utilizando o nosso livre-arbítrio, e por utilizar o nosso livre-arbítrio sem prudência, sem responsabilidade, mas depois nós ficamos com vergonha de voltar atrás, de retomar as nossas relações, de retomar os nossos equívocos e nos responsabilizar por isto. Então, é fundamental quando a Kardec e os amigos espirituais colocam que o orgulho, o egoísmo, a vaidade são as chagas que estão muito sérias em nossa relação social, em nossa relação como seres humanos. Até hoje, né? Exatamente, até hoje. Então, isso é fundamental que a gente possa começar a refletir. E ele resolve, diante de toda essa questão da vergonha, ele resolve, então, prosseguir navegando, prosseguir lá na sua aventura, e eles vão viajando e vão tendo outros acidentes, e daí ele vai tendo mais tranquilidade em aceitar as tempestades e tudo, até que em um determinado momento ele chega ao Brasil. Ele chegando ao Brasil, o capitão do navio gosta muito dele,
gosta bastante. Aliás, o barco em que ele estava entrando, estava afundando, e um outro barco vem ajudar. E esse outro capitão deste outro barco que ajuda essas pessoas, inclusive o próprio Robinson, ele gosta muito do Robinson, e ele fica muito ali, a relação da amizade, uma amizade muito forte, muito extrema, e ele leva o Robinson para o Brasil. E no Brasil ele se coloca bem, ele começa também a fazer uma relação com as pessoas que se encontravam aqui no Brasil, mas aqui ele faz uma outra reflexão que é extremamente importante e que não é uma reflexão que ele faz naquele momento, mas é uma reflexão que ele faz após. Ele decide que mesmo ele estando bem, que mesmo ele tendo iniciado todo um processo de plantação, mesmo ele começando a ter terras e também estar pensando ali em ter trabalhadores, ele estava envolvido com a questão do ter aventuras, e mais do que aventuras, de conquistar mais posses. Então ele pensa isso, que triste condição do ser humano em ter ambições muito maiores do que aquela, quando ele já está em um local seguro, mas ele está envolvido por suas ambições. E por essa ambição, ele sai. Ele viaja, ele deixa as suas terras no Brasil, com os seus amigos, os amigos que ele fez no Brasil, em consignação para que, quando ele retornasse, eles devolvessem a terra, eles devolvessem a fortuna. Só que, neste momento, o que acontece? O navio também vai viajando, eles vão tendo assim, e acontece justamente outra situação, uma situação em que também o navio afunda. O navio, eles encontram uma tempestade, e essa tempestade faz com que o navio fique avariado, e todos os marinheiros morrem, desencarnam. Ele passa por situações muito sérias, mas ele é o único sobrevivente, e ele é levado pelo mar para uma ilha. E é lá nessa ilha que nós vamos encontrar mais uma série de questões que nós temos de pensar. O quanto... Só uma coisa que eu gravo bem, é a data, porque é um dia antes do meu aniversário. Ele chega na ilha dia 1º de setembro. Só um dado curioso, gente, desculpa, mas é porque eu sempre gravo isso, que 2 de setembro é aniversário, dia 1º de setembro ele chega na ilha. Exatamente. Então, nós podemos pensar assim, e aqui nós podemos fazer uma correlação com essa questão reencarnatória, porque no momento que nós estamos indo, não é? Nós estamos em nosso processo evolutivo, nós estamos reencarnando na Terra, que poderíamos pensar que seria essa ilha, e que nessa ilha nós vamos defrontar algumas séries de questões particulares, e mesmo a ilha aparentemente deserta, mas o que começou a desenvolver de reflexões nele mesmo, que começou a despertar nele a partir de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades que ele vai encontrando, ele começa a perceber o quanto ele precisaria começar a amadurecer. Sônia, inclusive essa parte é interessante, porque ele acha que ele está ali para pagar, entre aspas, pagar os pecados dele. Exatamente. E é interessante que, conforme você vai lendo o livro, gente, eu não vou dar spoiler aqui, mas como você vai lendo o livro, que ele vai mudando essa concepção dessa atitude religiosa que ele tinha, essa concepção religiosa que ele tinha de pagar os pecados. Ele vai vendo que aquilo ali é um grande aprendizado na vida dele. Exatamente. Então, é bastante fundamental. E, assim, ele vai começar a demonstrar o quê? Ele vai começar a mostrar
uma perseverança, uma disciplina de trabalho, para que ele pudesse se organizar na sua vida. Então, e sobreviver também, né? E sobreviver. A todas as adversidades que a ilha apresentava. Sim, então ele faz uma pequena jangada e vai até o barco que tinha encalhado, que estava semi-afundado, e ele vai retirando coisas do navio, e ele retira muitas coisas dali. Ele retira muitos instrumentos, ele retira roupas, ele retira alguns alimentos, e também ele retira dali, do livro do navio, ele retira, sem ele se dar conta, ele não sabe por quê, e depois, bem mais adiante, nós vamos trabalhar com essa questão, ele traz 3 Bíblias. Então, ele leva e deixa lá guardado, né? Deixa guardado as Bíblias, porque naquele momento, para ele, não fazia ele não tinha nenhuma intenção de ler. Ele estava mais preocupado com as questões de sobrevivência. Antes de dar segmento à história da Bíblia, que é interessante, ele encontra também, gente, trigo, mas ele encontra muito pouquinho. Ele encontra, acho que, meia dúzia de grãos. E o interessante da história, e mais uma vez, é para ler, porque vocês vão ver o que ele vai fazer com esse pouquíssimos grãos de trigo que ele encontrou. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, é difícil não ficar dando spoiler, tem que falar sem dar spoiler, né, Sônia? Então, é bem interessante o quanto nós podemos fazer de correlação, não é, Eduardo? Com aquilo que nós estamos vivenciando aqui no planeta Terra, como se nós estivéssemos dentro dessa ilha e encontrando essas vicissitudes. E nós, então, aqui é trabalhado muito a questão da disciplina, da perseverança, de nós avaliarmos o porquê disso tudo vai acontecendo. E não é à toa, Sônia, que esse correspondente, que alerta Kardec para aspectos espirituais que contém a obra, né? Fala que ela contém uma alta filosofia moral e um grande sentimento religioso. Né? E Kardec provavelmente se espanta, porque até então essa obra era tida como um simples romance, né, destinado a um público juvenil. Talvez até por isso o Kardec não tenha se atentado, né, ou tenha até procurado ler essa obra. Mas, realmente, como a Sônia vem falando, vem explicando, vem ressaltando esses pontos, podemos tirar dessa obra, com a nossa visão espírita, vários aspectos simbólicos, espirituais, morais, dos ensinamentos que essas aventuras de Robinson Crusoe nos trazem. É uma leitura... Olha, essas aventuras, eu acho que, gente, tem que continuar. Eu acho que merece uma parte 2, não é não? E vamos ter, acredito que sim, vamos ter que ter uma parte 2, porque a partir dali ele vai ter um sonho que é fundamental, esse sonho que ele tem, e a partir desse sonho que Robinson tem, e que ele se assusta, e que ele fica muito reflexivo nisso tudo, é que dá uma outra guinada na vida dele. Aí, a partir daí, sim, é que nós vamos começar a entender o quanto as reflexões espirituais e morais nele vão se acentuando. Então, você quer saber desse sonho? Próxima semana. O nosso próximo programa. Continuamos navegando. Um abraço a todos. Um abraço.